Olá, seja bem-vindo à edição do Em Pauta dessa semana, que trata do aumento do número de afogamentos no Brasil. Esse ano foram registrados, até novembro, aliás, de 2013, 12 casos, 12 vítimas aí de afogamentos em Uberlândia, e em 2012 foram 8 vítimas. Nós convidamos para falar sobre esse assunto aqui no estúdio da TV Universitária o tenente Credinaldo Luiz da Silva e também a bióloga e veterinária Deise Rossi. Tenente, a respeito de piscinas em casa, mais que um conforto, é sinônimo também de perigo. Sim, a questão da piscina, né? Quando você adquire uma piscina, é aquela empolgação. Com o tempo a piscina vai ficando de lado e aí os cuidados no tocante à prevenção, eles vão sendo esquecidos. E é importante ressaltar que as crianças, né, que gostam da piscina e fazem uso da piscina, tem que estar sendo acompanhado o tempo todo, pelos pais ou por um responsável. O que seria necessário aí? Uma lona, uma proteção para que não tenha tanto perigo assim para as crianças, além do acompanhamento dos pais? A lona, ela protege, mas ela não vai te dar um 100% de proteção. O ideal seria que a área da piscina fosse isolada mesmo, com a cerca removível, né? Uma grade, alguma coisa nesse sentido, de modo a evitar que as crianças utilizem a piscina sem o acompanhamento do adulto. Certo. E Deise, a respeito de piscinas, chegou e pulou, é um perigo, que a gente não sabe se a água ali corresponde a tratamento ou não. Exatamente. A água da piscina, ela pode abrigar um número enorme de micro-organismos, sejam eles vírus, bactérias, protozoários, e a análise desse material é muito complexa, porque a análise de vírus e de protozoários, ela é cara, ela é demorada. Então, para análise de água, atualmente, a gente trabalha com a análise de bactérias bioindicadoras, que são aquelas que, mesmo não sendo patogênicas, elas indicam a presença recente de material fecal. Onde há material fecal, pode haver qualquer agente infeccioso. O que pode ocasionar aí na criança, por exemplo, que ingere grande quantidade dessa água contaminada? Olha, são várias diarreias, tanto por vírus como por bactérias. Temos os casos das micoses e casos mais graves, até hepatite A. A cloração e o tratamento adequado da piscina é que vai garantir a ausência desses micro-organismos e diminuir o perigo da infecção da criança. Filtros e sistemas de drenagem também devem ser observados. A gente está assistindo tantos casos aí de crianças que tiveram acidentes, né, que acabaram a óbito ou morreram, né, em Caldas Novas, inclusive, tenente. Como observar isso? Chegar na piscina, pular o ralo, o que ele deve ter aí? Uma tampa de segurança, o que é? Na realidade, o que ocorre com os ralos, antes de fazer o uso da piscina, procurar um profissional do clube, né, ou daquele local onde que ela vai participar daquela recreação, e questionar a respeito dos ralos. Observar se tem uma tampa, se o ralo está desligado. Isso aí pode contribuir para evitar um acidente dessa natureza. Isso porque a sucção, ela é maior do que a força da criança, no caso que está usufruindo ali da piscina? Sim, isso aí varia do dimensionamento, né, da boca do ralo, do diâmetro e do volume de água que está na piscina. Entendeu? A pressão que vai ser exercida de cima para baixo, né, da água, no corpo da criança, e contrapartida eu tenho um ralo que faz a aspiração. Dependendo do diâmetro do ralo, dificilmente ela vai conseguir desvencilhar. Existe uma lei já específica para isso, tratando dessa questão, dessa segurança, dessa norma aí, que o ralo tem que ser tampado, tem que ter uma norma de segurança para poder evitar esse tipo de acidente, ou ainda não? Sim, a BNT, ela tem essa norma, né, de dimensionamento de piscinas, de ralos, de bombas de piscina. E geralmente os clubes, né, as organizações que trabalham com lazer, eles seguem essas normas da BNT. Tem que ter esse ralo, essa tampa aí protetora, no caso. Na realidade, o que é recomendado durante a utilização, ou seja, a piscina não está fazendo nenhum tipo de manutenção, os ralos têm que estar desligados. Entendo. Deise, a respeito do tratamento da água, eu chego no clube, eu não sei se aquela água está tratada ou não. Como fazer aí, nesse caso? O que o consumidor, né, ou usuário dessas piscinas pode fazer é exigir daquele clube que ele frequenta um laudo de análise periódico, o que a ABNT recomenda para análises bacteriológicas, uma análise mensal, e para algas e amebas e outros micro-organismos, uma análise semestral. E isso deveria, como ficam nos restaurantes aqueles laudos de análise,
poderia ser exigido também pelos usuários dessas piscinas essa análise. Precisa ficar à amostra. Não da lei, mas o usuário pode exigir, né? E no caso de rios e lagos? Porque piscina já é mais particular no caso, né? Existe uma norma do CONAMA para as águas onde é permitido a balneabilidade. Mas aí os padrões são muito menos rígidos, e aí não tem como cobrar, você tem que se informar se aquela água, geralmente existem placas, né? Se ela naquele local é permitido a balneabilidade. Porque existe a poluição, hoje que a gente sabe, né, de rios e lagos. Sem dúvida. E no calor a pessoa nem pensa. Nem pensa. Mergulha. Fora o risco, né? É verdade. Na verdade, o usuário das piscinas também, ele pode auxiliar com hábitos pessoais também adequados. Há uma reclamação enorme do uso de chuveiros, dos pedilúvios, só que isso, assim, melhora e garante a qualidade das piscinas, mas muito. Um ser humano, assim que ele pula na piscina, tem pesquisas italianas que falam que ele já libera em torno de 4.000 micro-organismos no momento que ele pula dentro d'água. Nossa, meu Deus, imagina um clube cheio. Isso falando de adulto. Criança, as pesquisas mostram que elas carregam na região perianal em torno de 10 gramas de fezes. Isso representa bilhões de bactérias e outros micro-organismos. Então, o tratamento tem que ser efetivo, tem que se controlar o cloro, o pH, a turbidez, todos os índices que são indicados, mas o usuário também tem que auxiliar. Por exemplo, mães têm que respeitar o prazo da criança urinar, dela utilizar o banheiro, porque adulto às vezes já é mal educado e utiliza a piscina como banheiro. Imagina a criança. Então, se a mãe não tiver esse hábito, e fazer uma higienização adequada da criança, porque tudo isso também vai diminuindo o risco e, inclusive, a necessidade de adição de cloro dentro da piscina, que ele tem um padrão onde que ele deve ser mantido, mas é óbvio que se houver turvação, porque que indica a presença de micro-organismos, os tratamentos têm que ser mais efetivos. O excesso de cloro pode ser observado pelo usuário da piscina? Olha, tem como perceber isso a olho nu? Olha, assim? não é confiável a gente pensar nas nossas percepções sensoriais para confiar nisso daí, porque vai depender do tipo de cloro que é adicionado, do tratamento prévio. Então, eu tenho várias formas de cloro que podem ser adicionadas. Entendi. Então, a gente não deve. O que a gente pode pedir num caso de uma suspeita grande é que eles façam um teste. O teste é feito como a gente faz em piscina caseira, tem aqueles marcadores, né, os clorímetros, sim, que é feito na hora e pode ser feito na presença do usuário. Aí você vê o resultado na hora. Na hora. E o cloro de piscinas, pela BNT, a concentração de cloro vai de 0,8 até 3 ppm. Então, é uma faixa consideravelmente ampla, né, de quantidade de cloro livre que ela pode conter. E o cloro resolve essa questão dos coliformes fecais, da contaminação que a própria pessoa... Na verdade, pode gerar ali? Os coliformes fecais são aqueles bioindicadores que eu te falei no princípio. Quase a maioria deles não são patogênicos. O que eles indicam é que tem fezes frescas, porque eles resistem pouco tempo fora do ambiente extraenteral. Então, eles são aquele sinal. Tem fezes, e se tem fezes, pode ter qualquer outro patógeno. Os coliformes, eles não resistem bem ao cloro. Eles vão desaparecer em poucos minutos, eles vão morrer. O problema são outros micro-organismos que podem resistir ao cloro. Então, os bolores vão variar na sua capacidade de resistir, dependendo da espécie. Mas nós temos os coccídeos, alguns protozoários, principalmente o criptosporídeo, que hoje é um micro-organismo extremamente importante em termos de piscina, pela ingestão acidental do coccídeo e pela baixa dose infectante. Então, nos Estados Unidos, na Europa, há uma preocupação muito grande e ele resiste até 11 dias numa concentração de 1 ppm de cloro.
assim, 10 dias e meio a 11 dias. Então, eles são muito resistentes. Então, depende realmente dos cuidados, da decantação adequada, da aspiração adequada, porque a tendência dele é decantar, de uma filtração adequada. Entendi. Nós temos também o vírus da hepatite A, que pode resistir em torno aí de, acho que é 16 minutos. Então, aquele exame também pré-adicional, admissional para entrar nos clubes também é importante. É claro que ninguém é examinado no momento e é muito provável que uma pessoa que saiba que é portador de hepatite, ela não frequente o clube, né? Até por outras questões, porque não é uma doença tão simples assim, mas há de se ficar alerta, principalmente com crianças que acabam ingerindo grandes quantidades de água durante a recreação, né? E como, né? E como? Os riscos existem aí nas piscinas, tenente, mas também não fica somente em piscinas. Existem os espaços abertos e em casa, por exemplo, quem tem bebê, a banheira é um risco. Sim. O acidente doméstico ele é mais raro de acontecer, né? Mas ele acontece e geralmente os relatos que a gente tem de ocorrências que a gente já atendeu, a mãe ela quer realizar várias atividades ao mesmo tempo e acaba descuidando da criança, né, do bebê, o lactente, durante ali o banho, né? Quantos segundos aí um descuido pode causar a morte da criança? Em se tratando de afogamento, e no caso de bebê, as sequelas começam a surgir a partir de 2, 3 minutos, né? Ok, nós vamos para um rápido intervalo e eu volto já já com mais informações sobre o número de afogamentos no Brasil. As leis de trânsito vigoram também nos campi da UFO. Obedeça e respeite. Esporte é qualidade de vida. Reconhecido pela excelência no ensino e pelo corpo docente altamente qualificado, o curso de Engenharia Mecatrônica da UFO prepara profissionais para atuar no desenvolvimento de novas tecnologias, como processos industriais de automatização de máquinas e robôs industriais. O engenheiro mecatrônico tem papel fundamental na modernização de grandes empresas, tornando a produção mais rápida e eficaz. Venha fazer parte dessa equipe vencedora. Faça mecatrônica na UFO. FAEF, Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da Universidade Federal de Uberlândia. Olá, nós voltamos a esta edição do Em Pauta dessa semana, que trata sobre o aumento do número de afogamentos no Brasil. Em Uberlândia foram registradas 8 vítimas de afogamento em 2012 e em 2013 até novembro foram 13 vítimas. Tenente, a respeito das normas de fiscalização que a gente deveria observar nos clubes aí, como fazer? Existe isso? A gente pode chegar e cobrar? Precisa de um guarda-vidas? Precisa de uma regra de segurança? Aqui em Uberlândia, o Corpo de Bombeiros ele realiza um trabalho com alguns clubes, né, algumas organizações, e é um trabalho de treinamento do profissional que vai fazer esse atendimento na piscina. Eles vão para o quartel do Corpo de Bombeiros, passam lá uma semana, ou seja, faz um treinamento de 40 horas, no qual eles são avaliados por aula, né, por disciplina, e ao final dessas 40 aulas, o Corpo de Bombeiros emite o certificado para eles do treinamento realizado. Ou seja, esse profissional está capacitado a intervir no caso de um acidente na piscina, tanto dentro como fora da água.
primeiros socorros, só o especialista ou o bombeiro e o guarda-vidas pode executar? Ou qualquer pessoa? Porque na hora do desespero, todo mundo quer ajudar. Sim. E aí? O que é recomendado no caso de um acidente, principalmente se tratando de afogamento, se você tem mais de uma ou duas pessoas ali para ajudar, uma vai fazer o contato 93, o telefonista do Corpo de Bombeiros vai orientar essa pessoa quanto ao procedimento, em cima daquelas informações que ela vai estar emitindo para ele. Vai pegando essa informação e repassando para a pessoa que vai estar executando ali os primeiros socorros até a chegada da unidade de resgate. Simultaneamente, né? Simultaneamente. Enquanto um está falando no telefone e está repassando a informação. Isso. Um falando no telefone, adquirindo as informações, procedimento da forma que tem que ser, e a outra vai executando. Agora é importante ressaltar que as pessoas que vão estar aplicando essas técnicas de primeiros socorros, que vai estar sendo passado via telefone, elas têm que estar tranquilas, elas não podem estar em pânico. Porque o pânico aí é um fator agravante nesse tipo de situações. Muitas vezes a pessoa que está afogando, a outra pula na água e tenta retirá-la e ali acaba gerando complicação. Esses casos quando ocorrem, geralmente eu tinha uma vítima, agora eu tenho duas. Então o que é recomendado é o seguinte, se você não domina a técnica de natação, a técnica aplicada aos nados de resgate, você não está preparado fisicamente e sobretudo psicologicamente, que não faça esse contato direto com o afogado. Certo? O contato ele deve ser indireto, jamais você tocar numa vítima de afogamento, porque senão você tem grande chance aí de ser uma vítima real. Junto com a outra, né? Junto com a outra. Agora, Deise, o tratamento em piscinas que você estava nos dizendo aqui, vale tanto, o mesmo tratamento precisa ser feito na piscina de adulto e infantil? As quantidades variam? Como é? Olha, as normas, elas não diferenciam piscinas de infantil e piscina de adultos. O que a gente sabe é que piscinas aquecidas, o cuidado tem que ser redobrado. E o que a gente vê no dia a dia é que as piscinas de criança, a gente vê uma renovação de água muito maior. Provavelmente nos bons clubes, né? Já com a preocupação aí com a qualidade. Tem que ser observado. E as mamães também podem ajudar. As crianças devem tomar um banho após sair da piscina. Quanto mais rápido ela tomar um banho adequado, ser higienizada com o próprio sabonete normal e bem e enxutas adequadamente, isso também vai favorecer que algum micro-organismo que tenha a forma de infecção da criança cutânea, que ele também seja levado embora e não traga maiores consequências. O correto aí é tomar esse banho pós-piscina e também antes da piscina? Exatamente. Tem que tomar uma ducha? Extremamente importante. Lembra que nós falamos do tanto de micro-organismos que a gente carrega para a água? Não sei se você sabe, mas o ser humano, ele abriga mais bactérias no seu corpo, mais micro-organismos do que células. Olha só. Então, isso é um dado interessante. E quando a gente entra dentro da água, algumas desses micro-organismos são carreados. Então, se você toma uma ducha prévia, quanto mais bem tomada for essa ducha, mais você vai tirar produtos químicos que podem reagir com a água e tirar o efeito do cloro, quanto você vai diminuir a quantidade dessas bactérias. Aquele pedilúvio também, onde que a gente tem que passar, aquele é extremamente importante, ele deve ser limpo todo dia, escovado, e a quantidade de cloro que se coloca ali é muitas vezes superiores ao que tem na piscina, exatamente porque nos pés a gente carrega um número maior de sujidades e de micro-organismos também. Certo. Tenente, então existem situações aí que contribuem para o afogamento, né? Sim. Principalmente nos lagos, espaços abertos. A bebida é uma delas, por exemplo? A bebida ela é a principal, né? Porque nessa época do ano, principalmente agora no verão, ainda mais agora no mês de janeiro, né? Que a gente tem essas ondas aí de veranico, as pessoas elas vão para os balneários e fazem uso de bebida alcoólica e às vezes descuidam das crianças, né? Ou até mesmo em embarcações, pilotar a embarcação com uso de bebida alcoólica, e ali diminui aquela questão dos reflexos e tal, ou seja, a atenção que deveria ser dada para a criança não é dada na totalidade. E aí sim os acidentes acontecem. Quer dizer que o descuido também está entre as causas aí principais. O descuido é o principal, ainda mais se tratando de criança. A criança num balneário, num clube, uma cachoeira, um lago, uma praia,
ela tem que estar sendo observada o tempo todo por um responsável, os pais e tal, o tempo todo. As sequelas também são grandes do afogamento, né? Fora na família, o que provoca uma situação dessas. As sequelas, ela fisiológica, né, e psicologicamente, porque você perdeu um ente querido por ter feito o uso, né, o que deu causa, o uso de bebida alcoólica, ou um descuido, né? Eu acredito que isso aí vai ficar por muito tempo marcando no pensamento daquela pessoa. E existe algum curso que o cidadão comum pode fazer nessa questão para poder evitar afogamento? Às vezes a pessoa viaja muito para a praia, gosta muito de frequentar espaços públicos aí, clubes inclusive. Além da natação, existe um curso de primeiros socorros que ela pode estar fazendo, tenente? Sim, o Corpo de Bombeiros ele tem um projeto, né? É um trabalho social que é realizado lá na unidade. É um curso de primeiros socorros, com 40 horas, né? A gente chama de resgate básico. E lá você aprende não só as técnicas para fazer frente a uma vítima de afogamento, mas também um acidente de trânsito, um acidente doméstico, vários tipos de acidentes que acontecem no dia a dia. Deise, cuidados aí com crianças e adolescentes, em clubes, em casa? Bom, o primeiro, como nós falamos, tomar uma ducha, um bom banho antes de entrar nas piscinas, verificar se você não tem alguma doença contagiosa antes de utilizar espaços públicos, além aquela oficial do clube, aquele examezinho de saúde. Se você sabe que você está com uma moléstia, uma doença infecciosa, não frequentar. E no caso das crianças, principalmente, um bom banho assim que sair da água, né? E enxugando perfeitamente as partes e respeitando o tempo de utilização do banheiro das crianças e verificar, né, se ela está realmente limpa adequadamente a cada ida ao banheiro, se possível utilizar a ducha para que ela não se torne aí um disseminador dos micro-organismos para outras crianças. Existe alguma doença comum que a gente conheça aí, que seja pega, no caso, no contato com a água contaminada, nessa constante ida ao clube ou mesmo em lagos? As mais comuns são as micoses, né? Aquelas manchas brancas, elas podem estar presentes, se a água não estiver adequadamente tratada, elas podem estar presentes e a gente pode adquirir. Ok. Considerações finais aí, tenente. Dicas para os pais, os adolescentes e crianças aí que gostam de frequentar espaços abertos, os clubes, né, e não estão tão preparados. Sim. O afogamento ele acontece tanto na piscina como em cachoeiras, rios e lagos. É importante que a pessoa que vai para esse tipo de local, que quer se divertir, quer se refrescar naquelas águas, que respeite as orientações dos guarda-vidas no local, as placas de sinalização, evite entrar na água após fazer o uso da bebida alcoólica, após fazer o uso de uma alimentação pesada. Então, essas são algumas recomendações. O uso, se você não sabe nadar, que utilize o colete salva-vidas, entre na água, mas porém com colete salva-vidas, sob a observação de uma pessoa responsável. Esse colete ele tem que ser reconhecido pela autoridade marítima, no caso a Marinha do Brasil. E em caso de afogamento, ligar 193. No caso de afogamento, ligue 193. Ok, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Em Pauta. Nós ficamos por aqui, mas eu volto na semana que vem com mais informações para você. Até lá!